Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te adorar, bendizer o Teu nome, suplicar, Senhor, pela Tua igreja, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Querido Senhor, abençoa os Teus servos, guarda cada um. Dá a tua paz, a tua graça, Senhor. Comunica, ó Deus, aos teus servos, Senhor, a tua bênção. Estenda sobre eles a tua destra, Senhor, com bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos sobre a família, Senhor, toda sorte de bênçãos. Amado Senhor, Deus fiel e justo, abençoe e guarda os meus irmãos na cidade, os meus irmãos no campo, os teus servos experimentados, cheios de experiências contigo, cheios de graça, cheios de fé, ministros provados, aprovados, e os teus servos que estão iniciando. Abençoa, Senhor, os novos discípulos, toma em tuas santas mãos cada um. Deus fiel, Senhor da glória, guarda as criancinhas na tua casa, a juventude, as famílias, os casais sem filhos, os casais, meu Senhor, que já criaram os seus filhos e os casais que estão com suas famílias em formação. Ó Deus, guarda a tua igreja, guarda os teus santos, Pai, em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Iniciamos com a Escola Teológica em 1988 e aqui estamos, ininterruptamente, fazendo o trabalho do Senhor nas emissoras, nas igrejas e com as nossas aulas presenciais. O nosso desejo é este e estamos mantendo. O Senhor tem nos abençoado com graça, com saúde, com companheiros fiéis que nos ajudam na nossa necessidade de recursos para pagar o compromisso com as emissoras. Nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 24, os versículos 1 a 16. É um texto mais longo um pouquinho, mas é necessário. A gente lê e aprende juntos. Então vamos à leitura, Atos dos Apóstolos, 24, de 1 a 16. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. O qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, e mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender
tudo o de que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais do que 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes mesmos têm esperado, de que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e agora, Senhor, fala conosco. Suplicamos a tua graça, a tua ajuda, a compreensão, meu Senhor, da tua palavra, do teu amor revelado na pessoa de Jesus Cristo, escrito nas Escrituras, como testemunho para gerações. Amado Pai, nos dá graça para entender, nos dá capacidade para ensinar, nos dá, meu Senhor, a graça para viver. Nos capacita, ó Deus, para viver a experiência do aprendizado em tua santa palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o contexto desta leitura, claro que é o capítulo 23. E no capítulo 23 nós encontramos o mesmo sacerdote, o mesmo sumo sacerdote, Ananias, ofendendo Paulo, mandando esbofetear Paulo. Numa condição como é a lei romana, a lei dos romanos, o direito romano, e até mesmo algumas nações dignas que ainda existem, é claro. Um juiz que é inimigo do réu não pode julgar. O inimigo que tem autoridade não pode decidir. Não pode decidir. No direito, na prática digna do direito, um juiz que tem que ver uma pessoa que fez mal à sua família, que existe uma reserva, que existe uma inimizade, que existe uma rixa antiga ou não, quando há dignidade, eles se declaram impedidos de julgar, porque a justiça deve ser reta e não motivada. A justiça deve ser trabalhada com equidade, com sabedoria, com isenção de interesse. O profissional que julga não pode ter interesse contra a pessoa em questão. Não pode ter nem interesse financeiro, nem interesse histórico, nem uma ira, uma inimizade. Não pode ter. O sumo sacerdote era inimigo de Paulo.
Várias razões podem ser apontadas. A primeira é que Paulo era visto por eles como um traidor da nação, um traidor dos fariseus. Então, ou melhor, aquele sumo sacerdote, o Ananias, contrata um orador para fazer uma sustentação oral, acusando o apóstolo de Jesus de vários crimes contra a lei, contra o templo, contra a nação e assim. E o presidente era o potentíssimo Félix. O potentíssimo Félix chamou as partes e agora a palavra está com o Tértulo. E ele começou a acusar Paulo. Primeiro dá uma bela bajulada no potentíssimo Félix. Ele começa dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, o potentíssimo Félix, com todo agradecimento, queremos reconhecer. Eu falo pelo meu povo, eu falo pela cidade, eu falo por todos que devem a ti tantos benefícios. Agora, também faço um pedido. Não te enfade, escute a gente que eu serei breve. Temos achado, começa a acusação pesadíssima, achamos que este homem é uma peste. Este homem é uma peste. Peste é peste em qualquer lugar. Tem quem goste e nem tenha tolerância com a peste. Ele é promotor de sedições. Onde ele chega, era uma acusação aparentemente certa, porque Paulo tinha confessado e praticava. Ele dizia que faria qualquer coisa pela salvação do seu povo. Ele faria qualquer sacrifício pela salvação dos seus patrícios. E onde ele chegava, ele ia para a sinagoga. Ele procurava a sinagoga, falava com o príncipe da sinagoga, com as pessoas. Ele falava da palavra de Deus. Claro, falava da tradição e falava das promessas. Falava das promessas e falava do cumprimento das promessas. E, falando de promessa e cumprimento, tinha que apresentar Jesus. Era preparado. Ele era preparado. E a acusação é: ele é uma peste, ele é um promotor de sedições, ele perturba os judeus em todas as províncias, em todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos. Uma maneira de colocar no mesmo pé de igualdade Jesus, que cresceu em Nazaré, e os que eram da região da Galileia. Ele simplesmente coloca todos como nazarenos. E o potentíssimo Félix, ouvindo ali, não sabemos se de bom grado, mas por obrigação, ele tinha que ouvir, tinha que aplicar ou não uma lei, uma ordem, mediante o que ouvisse e julgasse acertado. Acontece que ele escutou. E a acusação continua. Sabe o que ele fez? Versículo 6. Ele intentou profanar o templo. E nós não íamos deixar isso acontecer. Quisemos julgar. Nós queríamos acabar com ele. Queríamos julgar. Mas
O tribuno, o Lísias, entrou e arrancou ele de nossas mãos com muita violência. Eles queriam matar o Paulo, e o violento é o tribuno. Mas ele tirou de nossas mãos com grande violência e nos mandou que os acusadores viessem a ti, e dele, tu mesmo examinando, poderá entender tudo que acusamos. E os judeus diziam, é verdade, é isso, foi isso mesmo que aconteceu. Paulo, porém, o presidente disse, agora o homem tem o direito de falar. O presidente fez um sinal para que Paulo falasse. E Paulo, que também era sábio, diz, eu sei que já vai para muitos anos que desta nação tu és juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. O Félix era reconhecidamente ético. Não tem. Parece que não há alguma coisa contra a sua pessoa, contra a sua ação. Paulo disse, eu estou seguro por causa do conhecimento que tenho a teu respeito. Pois bem pode saber que não faz mais do que 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E não é verdade o que eles dizem, porque não me acharam no templo falando com alguém, não me acharam no templo amotinando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Não podem provar isto que estou dizendo. Mas confesso-te, é interessante, o Tértulo, como profissional, diz, potentíssimo Félix, tratando o presidente com muita honradez. Paulo não desonra, mas não imita. Paulo simplesmente o trata de uma forma bem natural. E o Félix também não estranha. Paulo diz para ele, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes também têm, que haverá a ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos. E por isso procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Meus amados, eu acho maravilhoso. Não precisou esticar nada. Deferência ao potentíssimo Félix, não fugiu em nada o testemunho das Escrituras, o valor da sua vida e do seu ofício, falou dos seus antepassados e das promessas que os moviam pelos séculos antes do cumprimento das Escrituras e certamente moveria os discípulos de Cristo pela história da Igreja. E o apóstolo de Jesus deu testemunho da necessidade de ter uma consciência
sem ofensa. É difícil, irmãos. É difícil ter uma consciência sem ofensa. Quando não ofendemos os homens, por medo da polícia, da justiça, da lei, da multa, da prisão, ofendemos a Deus, porque Deus não mata. Se Deus fosse matar quem ofende a Ele, não tinha 8 bilhões aproximado de pessoas no mundo. A maioria serve ao diabo, a maioria adora os ídolos, a maioria desonesta, a maioria prostituta, a maioria adúltero, a maioria corrupção nos sentidos e nas ações. Imagina se Deus fosse eliminar os corruptos. O Brasil estava abandonado. As próprias igrejas cristãs eram um enterro atrás do outro. Um dia o Ananias combinou com a mulher para enganar a igreja, foram lá com uma história mentirosa e morreram os dois. Se Deus estivesse usando este método de eliminar mentiroso, matando na hora, era um cadáver caindo por cima do outro. Porque o povo aprendeu a mentir. Mente cantando, mente pregando, mente ensinando, mente arrecadando e mente distribuindo o que arrecadou. Eu nunca vi. A minha experiência com mais de meio século no meio dessa gente, eu já vi todo tipo de abuso, todo tipo de afronta ao bom senso. Só nunca afrontou o meu. Estou aqui inteiro, firme, forte, decidido. E quem quiser ficar para trás, fique. Eu vou avançando na força de Deus, com a força do Senhor. Então, meus amados, Paulo deu testemunho perante a autoridade civil, perante a autoridade religiosa, perante o representante, o legatus Augustus, o representante do imperador. Com um discurso simples, mesmo sendo um homem cheio de ciência, de sabedoria, mas o seu interesse era deixar claro a sua missão de transmitir a palavra de Deus e de viver de uma forma consciente, convicta, sem mau testemunho. Tendo esperança em Deus, como estes também têm, de que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A Deus não se engana. Aos homens podem enganar. Mas, se a ofensa que se faz aos homens, ou melhor, se a ofensa que se faz a Deus fosse feita aos homens, muitos já teriam sido justiçados, porque os homens não são muito ávidos a perdoar, a dispensar. Não, deixa para lá. Então, meus irmãos queridos, a palavra de Deus para nós. Vamos orar, pedir a graça do Senhor, e a nossa oração é pelos nossos queridos irmãos do memorial, o memorial da oração. Amado Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua vida em nós, pela tua graça manifestada através de Jesus Cristo.
Obrigado pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, obrigado pelos nossos alunos, obrigado pelos nossos ex-alunos. Toma em tuas santas mãos cada vida. Obrigado pelos nossos ajudadores, obrigado, meu Senhor, pelos nossos ex-ajudadores, aqueles que nos ajudaram, que tiveram prazer, perderam a capacidade de nos ajudar. Ó Deus, socorre, tenha compaixão dos meus irmãos, estenda as tuas mãos sobre eles, revertendo, Senhor, as dificuldades, ó Deus, revertendo os prejuízos, as formas de prejuízo, qualquer coisa que impediram os teus servos de continuar. Amado Pai, dá graça ao teu povo, nos dá outros companheiros fiéis, nos ajuda, Senhor, que nós possamos cumprir os nossos compromissos e a nossa missão. Deus fiel e santo, Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração. Tu conhece cada nome, os pais, as mães, os filhos, as filhas, os genros, as noras, os netos, bisnetos. Tu conhece, meu Senhor, cada vida. Deus fiel e poderoso, ouve a nossa petição e estenda as tuas santas mãos sobre os meus irmãos, dando graça e vitória. No poderoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.